Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Olá, eu sou Estela Jordi, esse é o Empresários de Sucesso podcast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Pedro Cavallari Júnior. Ele que é médico, cirurgião, especialista em tricologia, ou seja, especialista em cabelos. Empresários de Sucesso podcast. Oi, doutor, tudo bem? Como vai? Olá, Estela, tudo bem? Os ouvintes da podcast da Empresário de Sucesso. Gostaria de agradecer o convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, doutor. Agora, a primeira pergunta, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber um pouco da tua história na medicina, né? E sobre a sua escolha pela tricologia. Explica pra gente o que é a tricologia exatamente. Certo. A tricologia basicamente é o estudo do cabelo, né? É uma área bastante específica. Hoje em dia tem tido cada vez mais crescimento e procura, tanto de homens quanto de mulheres. Bom, eu sou cirurgião, né, médico cirurgião, especialista em cabelos, né, tricologista, tanto na parte clínica e cirúrgica. Então, eu faço acompanhamento dos pacientes com queda capilar, doenças capilares, mas também faço a parte cirúrgica, né, que é quando a gente faz o transplante. Em que momento da sua trajetória você decidiu trabalhar com cabelos e por quê, doutor? Eu sempre fui muito preocupado com essa questão, né? Eu tenho um pai calvo, ex-calvo, né? Porque hoje em dia a gente fez o transplante. Sim. Mas sempre me preocupei isso desde o início da puberdade. Durante a residência cirúrgica eu conheci a área do transplante em si, me apaixonei, né? E comecei a procurar cursos, graduações, enfim, e me especializei na área. Muito bom. E de lá para cá, são quantos anos? Já temos em torno de 2 anos e meio que eu mexo só com a área capilar. Muito bom, que vem crescendo cada vez mais, né, doutor? Agora, gostaria de saber, você atende em Cambé, no Paraná, certo? Como é que é o seu dia a dia no consultório? São muitos transplantes por semana? Sim, a gente divide a agenda mensal em mais ou menos, aí eu separo em torno de 15 dias por mês de atendimentos e 15 dias por mês de cirurgias, né? Uhum. Então hoje a gente faz uma média de 20 cirurgias por mês, né? Alguns dias a gente opera mais de um paciente e nos demais dias são dias clínicos, né? Que a gente faz o acompanhamento, a consulta, às vezes a gente tem algumas aplicações de medicações, retornos, então a gente divide mais ou menos a agenda dessa forma, metade do mês cirurgias, metade do mês atendimentos. Sim. Doutor, para a gente entender um pouco melhor o seu trabalho, quais são as técnicas mais utilizadas por você atualmente? É um trabalho super especial, minucioso, acho que você tem que ter muita paciência ali, né? Sim, hoje em dia a gente se utiliza da técnica mais atual, que é a técnica FUE, que ela é baseada na extração da unidade folicular. Antigamente o transplante ele era feito com cortes, se extraía um feixe de cabelo, a gente tinha um procedimento que deixava cicatrizes. Hoje em dia a gente não faz mais dessa forma. É um procedimento bastante minucioso, né? Hoje uma cirurgia de transplante pequena leva em torno de 7 horas, uma cirurgia grande pode chegar até 12 horas. Uau! Porque a gente faz a extração de fio a fio. Uhum. Né? Eu vou retirar o fio de uma região que ele não tem acometimento para calvície, nem genético nem hormonal, e vou remanejá-lo para uma região onde o paciente está calvo, onde ele perdeu. Sim. Além de que pode ser feito o transplante de sobrancelhas, de barba, de cicatrizes, enfim. Então hoje o transplante ele é bastante versátil. Certo. E você trouxe algumas técnicas de fora do Brasil, né, doutor? Sim, essa técnica ela é bastante conhecida na Turquia, né? Até pouco tempo atrás, muita gente ia operar na Turquia, fazia-se o transplante lá, mas hoje a gente tem técnicas tão atuais quanto as deles, né, aqui no Brasil. Muito bacana saber.
Agora, mudando um pouquinho de assunto, doutor, a gente sabe que na pandemia tem muita gente estressada no mundo todo, aqui no Brasil também, aí veio uma guerra, enfim. O número de pacientes com queda capilar aumentou, você observa isso? Sim, sem dúvida. Tanto o paciente que começou a se preocupar com isso, quanto o paciente que teve um aumento de queda, né? Por conta do vírus. Por conta do vírus, tá? Por conta do estresse, tanto psicológico quanto sistêmico, orgânico mesmo, em decorrência do acometimento da Covid. Então a gente teve sim, a gente fala que a gente chama de eflúvio telógeno, que é quando a gente tem um aumento abrupto de queda de fios, acima de 100 fios por dia, 2 a 3 meses após um choque, né? Certo. Pode ser por uma doença, pode ser por um procedimento cirúrgico, pode ser por alterações nutricionais, por estresse. Então a gente teve um aumento grande dessas comorbidades. Certo. Agora eu gostaria de falar sobre a calvície feminina, doutor Pedro. Como identificar esse problema e como tratá-lo? Tá. A gente observa primeiro um aumento, né? Aumento de queda. Como eu comentei anteriormente, o normal é que se caia até 100 fios de cabelo por dia, tá? Isso é normal. O que parece bastante, né? Mas não é. Sim, depende muito do comprimento, né? A gente vê que normalmente as mulheres têm o cabelo um pouco mais comprido, então qualquer 15, 20 fios parece bastante, né? Mas a gente tem que ter uma ideia desse número de fios diários que a gente considera normal, tá? Aumentou essa queda, a paciente percebeu que está caindo mais no travesseiro, caindo mais no chuveiro, ou então os fios estão mais quebradiços, começou a aparecer regiões de falha no couro cabeludo, isso é muito importante também. Na mulher, o padrão feminino costuma se observar uma rarefação mais central, onde a mulher divide o cabelo ao meio, né? Começou a perceber mais o couro cabeludo aparente, uma miniaturização do fio, tá vendo que o fio tá um pouquinho mais fino, um pouco menos brilhoso. Esse é o início, né? A gente tem que acender uma luz de alerta. Como a gente vai tratar isso? Aí cada caso precisa ser avaliado, né? A gente precisaria aí de um especialista, de um tricologista, para a gente entender qual o motivo dessa queda, porque a gente tem que barrar esse motivo, né? A causa, tem que controlar essa causa e, a partir disso, restaurar o que a paciente perdeu. Sim. E qual é o tempo médio de um tratamento capilar, tanto em homens quanto em mulheres? Tá. O tratamento clínico, a gente observa alterações a partir do 3º mês de uso medicamentoso. Então não adianta o paciente, vou começar o tratamento, mês que vem, não vê alteração. Realmente não vai ver. O ciclo capilar, ele leva de 3 a 4 meses a fase de repouso e queda do fio. Então a gente precisa superar esse tempo, tá? Um tratamento capilar, a gente fala que é como um paciente que tem um quadro hipertensivo, um acometimento diabético, porque enquanto o paciente fizer o uso da medicação, ele vai ver os resultados. Então, a gente começa com o resultado 3, 4 meses e a gente, a não ser que seja um quadro muito agudo, por exemplo, um pós-Covid, que aumentou a queda, a gente vai ter esse tratamento a longo prazo, tá? Certo. E doutor, o transplante capilar é permanente? Que recomendações você daria para quem sonha em fazer um transplante? Sim. O transplante, os fios manejados, aqueles que a gente vai tirar da nuca e vai repassar para a área afetada, esses fios são permanentes. Eles não sofrem ação hormonal e genética da calvície. Então, para sempre ele vai estar ali. Só que os demais fios, porque assim, normalmente o paciente que nos procura tem uma entrada, tem uma região ali de coroa aberta, que é mais a parte posterior. Esse tipo de paciente, se ele opera e não faz o acompanhamento clínico medicamentoso adequado, ele continua progredindo com a sua calvície. Então a cirurgia ela é definitiva, mas os demais fios que o paciente tem em cima da cabeça podem continuar caindo se ele não fizer o acompanhamento clínico, né? Então eu sempre falo, o paciente operar e não cuidar é certeza de insatisfação futura. O transplante vai ser para sempre, mas os demais fios eles vão continuar sofrendo ação hormonal. Claro, então, se a gente não cuidar, ele pode acabar perdendo as outras áreas.
importante você falar isso, né? Porque às vezes a Sim. pessoa desinformada vai achar que não adiantou nada, né? O transplante capilar, ele não é a cura da calvície. Tá. Eu vou restaurar a região que ele perdeu, mas a gente precisa continuar acompanhando para que ele não perca mais. Doutor Pedro, qual é o diferencial do seu trabalho, se você puder dividir aqui conosco? Claro. Bom, a gente hoje, na clínica, a gente se utiliza das técnicas mais avançadas e atuais para o transplante capilar, né? Mas não somos os únicos, né? Qual é o nosso diferencial? Sem sombra de dúvida, é o amor que a gente deposita em cima disso, o contato que a gente tem com o nosso paciente, tá? Hoje eu tenho pacientes pós-operatórios e até mesmo clínicos em diversos países, graças a Deus. E a gente está sempre em contato com esse paciente. O paciente que me manda a mensagem vai falar diretamente comigo, entendeu? Eu tenho as funcionárias, as meninas da clínica, mas sou eu mesmo que faço esse papel de primeiro atendimento, de acompanhamento, mesmo através do celular, tá? Então, assim, eu acredito que o maior diferencial é essa paixão, esse amor que a gente deposita, esse contato que a gente faz com o paciente. Ele entra na clínica como um paciente, ele sai da clínica como um amigo, né? O paciente capilar, ele não é um paciente que ele vai na sua clínica uma vez. Ele é um paciente que ele vai estar o resto da vida em contato com você. Sim. Porque hoje o problema dele aumentou a queda por conta do Covid, por conta do estresse, mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, a queixa dele vai ser outra. A gente tem sempre que se preocupar com os cabelos, né? Não tem jeito. O cabelo é a estética, né, do paciente. A gente gosta de ter opções, a gente quer mudar, a gente quer pintar, a gente quer deixar ele comprido, curto, enfim. Então, eu acredito que o maior diferencial é esse, é o contato que esse paciente vai ter com a gente, é o amor que a gente deposita em cima do resultado. O resultado, eu sempre falo para o paciente, o seu resultado é a minha propaganda, né? Então, assim, eu vou dar o melhor para o seu resultado, porque eu quero que o seu resultado atraia outros resultados também. Então a gente faz isso porque a gente ama o paciente, a gente faz isso porque a gente ama o que a gente faz, e eu acredito que o maior diferencial seja esse. Excelente. Doutor, como é ser médico, atuar de fato na profissão, né, e empreender? Quais são as dores, quais são os maiores desafios? Sim, bom, o médico, eu acredito assim que na área da medicina, né, durante a faculdade, vamos colocar assim, esse seja a maior falha, né, das maioria das faculdades, né? Eu venho de uma faculdade estadual pública, né? Sou formado em Maringá, pela Universidade Estadual de Maringá, fiz a minha faculdade lá, fiz minha residência cirúrgica lá. E eu acredito que o maior falha da grande maioria das faculdades seja essa, não ensinar o médico a empreender. Ele ensina o médico a trabalhar, a gente sabe trabalhar, a gente tem uma carga de trabalho imensa, né? Horas e horas todos os dias. Eu começo às 7 da manhã para as 9 da noite todos os dias. Uau. Trabalho de sábado, domingo, não tem dia. Mas a partir daí, ganhar dinheiro a gente sabe, trabalhando muito. Mas e empreender, né? Então eu acho que a maior dificuldade é essa mesmo, a gente conseguir empreender baseado no que a gente aprende da vida, né? Eu empreendi, hoje eu trabalho com a área capilar do transplante e a área clínica, mas eu também tenho produto, né? Eu tenho o Zeus Hair, que é um multivitamínico que eu criei, um e-commerce, né? Que a gente vende aí para todo o Brasil. E assim, empreender sem sombra de dúvida, é um grande desafio. E a gente vai a trancos e barrancos aprendendo com os nossos erros, passo a passo, né, subindo degraus e crescendo, evoluindo, sabendo entrar nas portas que se abrem, né, pra gente, sabendo abraçar as oportunidades. E acredito que seja isso. Muita energia, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Agora vamos falar sobre futuro, já que você começou contando sobre seus projetos aí que estão já em prática. Você tem algum projeto para dividir aqui conosco relacionado a empreendedorismo? Bom, esse ano os planos são a gente crescer ainda mais a marca, né, o produto, igual eu comentei com você, os Zeus. E estamos em crescimento na clínica, tanto de equipe quanto de espaço.
sempre aí mantendo ao máximo atualizado possível, né, congressos internacionais, a gente busca sempre, porque a área capilar ela está em crescimento constante, né? Todos os dias a gente tem medicações novas, a gente tem doenças novas, existem algumas doenças que são aí do último século que a gente está começando a entender agora a forma que ela se apresenta, os tratamentos. Então, acredito que o objetivo esse ano seja esse mesmo, além de crescer profissionalmente, né? A gente está sempre cada vez mais atualizado, a gente trazer o melhor para o nosso paciente, trazer as novidades para o nosso paciente, crescer o espaço físico, crescer a equipe, para a gente conseguir entregar, isso, né? Entregar da melhor forma possível o resultado e a disponibilidade, né? Excelente, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero te conhecer pessoalmente e conversar ainda mais sobre a sua área, que eu adoro aprender. Certo, eu que agradeço todo o pessoal, a equipe aí do Empresários de Sucesso, toda a disponibilidade, atenção, tá? Muito obrigado a você, principalmente, e fico à disposição. Quem quiser conhecer meu trabalho, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no @dr de doutor, Pedro Cavalari, JR, e também no Instagram do Zeus Hair, né, que é o nosso produto, no @PCJ Capilar, tá? Estamos lá, sempre disponível, o pessoal sempre manda dúvidas, toda semana a gente joga informações, curiosidades, artigos científicos, resultados, enfim, a gente está sempre ativo ali na rede social, na internet, YouTube, enfim. Qualquer dúvida, fico à disposição. Já estou seguindo você, doutor. É muita informação de qualidade. A gente tem que seguir esse tipo de fonte mesmo, né, doutor? Sim. Obrigada, tá? Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Hoje eu conversei com o Dr. Pedro Cavalari Júnior, ele que é médico cirurgião, especialista em tricologia. Eu sou a Estela Jordi, o Empresários de Sucesso podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau. Empresários de Sucesso podcast